A Polícia Federal confirmou que agentes abordaram um morador de Presidente Prudente que estendeu uma faixa com a palavra ladrão na janela do próprio apartamento, localizado próximo a um evento que contaria com a participação do presidente Lula. Quem vai trazer os detalhes desse fato é o Misael Menetti, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Esse caso repercutiu muito nas redes sociais, não foi, Misa? Ótima noite a você. Conta para nossa audiência qual foi a alegação da corporação. Repercutiu e está repercutindo, viu, Caniato? Muito boa noite a você, é um prazer falar com você e com todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Esse caso aconteceu no interior de São Paulo, Presidente Prudente, e em reportagens, entrevistas que esse morador ele deu à imprensa, ele disse que não colocou o nome de ninguém, apenas uma faixa grande com a palavra ladrão. Isso ocorreu bem na semana de um evento onde o presidente Lula participou no final de semana na cidade de Presidente Prudente. E aí ele foi surpreendido com a visita da Polícia Federal pedindo a retirada da faixa, e aí ele fez essas alegações de que não mencionou o nome de ninguém na faixa, apenas colocou, esse adjetivo, enfim, colocou essa palavra, e por isso ele recebeu essa visita. A Polícia Federal soltou uma nota, informou que a ação teve como objetivo apurar possível crime contra a honra, já que a faixa poderia ser interpretada como ofensa ao presidente da República. E de acordo com o que a gente conseguiu apurar, inclusive, um dos agentes teria afirmado o seguinte: do jeito que está, não vão deixar, ao se referir à permanência da faixa no local, indicando que havia um teor de preocupação em relação a algum tipo de manifestação. A gente tem um vídeo que está circulando nas redes sociais que mostra o momento do encontro desse morador com agentes da PF. Acompanhe. Porque a gente vem antes. Não, se der algum problema no evento, eu venho e tiro, beleza. Não, agora, a gente está falando, vai dar. A gente já está informando para o senhor que já vai dar. Porque a gente veio antes para isso. Quando vier o nosso superior, estudo, que vai ser no dia do evento, você entendeu? Eles vão vir em tudo, eles vão vir com mais, entendeu? Mais rigor. Porque o senhor não foi alertar. É opinião, cara. Eles não vão considerar isso como opinião, velho. Não, vocês foram alertados. Então você não concorda comigo? Você é uma ditadura? Esse é só um trecho de um vídeo grande, tá? Que está circulando nas redes sociais, que mostra o momento em que esse homem é abordado pelos agentes da Polícia Federal. O caso, como mencionei, gerou repercussão nas redes sociais e, é claro, entre autoridades também. Eduardo Bolsonaro fez uma publicação agora há pouco. A gente tem o destaque, ele disse o seguinte, abre aspas: governo da censura, em letra maiúscula. Governo da censura está com os dias contados. Se Lula achou que a faixa escrito ladrão era para ele, quem sou eu para discordar? Fecha aspas. Está aí a declaração de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, acompanhou o caso de lá e fez esse comentário via redes sociais. Caniato, volto com você aí no estúdio sobre esse caso que ainda está circulando nas redes sociais. Com certeza, muitas repercussões, várias manifestações a partir desse pedido, feito pela Polícia Federal para que o homem retirasse a faixa. Valeu, Misa, bom trabalho para você. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. Eu vou começar essa rodada com o Bruno Musa. Bruno, tem, acho que algumas camadas, alguns aspectos, O posicionamento da Polícia Federal, o direito à liberdade de expressão, um evento com autoridades, mas se tem autoridades, a pessoa não pode se manifestar? Bom, não havia menção a alguma autoridade, Acho que é preciso também considerar. Se tivesse, não teria problema, porque a pessoa pode se manifestar, pode criticar, mas também não tinha. Então, que excesso de zelo é esse da Polícia Federal? Dá para dizer que esse é um caso típico e clássico de censura, Bruno Musa? Além da censura, Caniato, o que nós vemos aí é uma clara falta de respeito e intromissão à propriedade privada. Eu vou deixar um desafio aqui. Qual é o país, qual é a empresa, qual é a família
qual é o indivíduo que conseguiu prosperar, entregar melhor qualidade de vida, ter uma vida mais digna, sem o respeito à propriedade privada. E a propriedade privada nada mais é aquilo que é fruto daquilo que você produziu, que você gerou e deve ser inalienável. Nós estamos falando que é a sua casa. Você estendeu uma faixa sem citar o nome de ninguém. E mesmo se citasse, qual é o problema? Se aquilo for uma mentira, ele vai responder ao devido processo legal. Se aquele que se sentiu ofendido entre com uma ação e ele acabe, porventura, perdendo essa ação. Ele responda de acordo com a lei. Mas como é que a gente pode aceitar que numa faixa, uma determinada instituição que tem o monopólio da violência acabe com a propriedade privada na casa daquele cidadão e não o permita estender uma frase, ou melhor, aqui uma palavra, ladrão. Mesmo se tivesse um nome à pessoa que ele estivesse atribuindo, supostamente, o título de ladrão. Ele está na casa dele, é a propriedade privada dele. Aquele é o bem que deve ser resguardado a todo e qualquer segundo. Mas a Constituição brasileira, aquela que tanto falamos aqui da Constituição de 1988, entre várias coisas que coloca como relativa, inclusive é a propriedade privada. E esse é um dos grandes pontos, dentre muitos, por que o Brasil continua sendo um país fadado ao fracasso? E nós permitimos esse tipo de coisa. Nós aceitamos essa intromissão de quem detém o monopólio da violência legítimo, infelizmente, que é o Estado, que acaba espoliando tudo que nós produzimos, como nós falamos na matéria anterior, para ir dentro da sua casa e não permitir que você exponha uma frase escrito ladrão. A quem você atribuiu aquilo? Qual é o problema? O que manda a Constituição brasileira? Se eu apontar o dedo para alguém e não tiver provas, tem ali na Constituição que você paga por isso, eu não sei o nome técnico dentro do direito para isso, difamação ou acusação indevida, como quer que seja. Agora, você ter policiais vindo da tua casa ameaçando, dizendo que se voltar a situação é pior depois por uma faixa de ladrão, ora, me desculpas, nós chegamos muito próximos a países que desrespeitam por completo não apenas as liberdades individuais e de expressão, mas a propriedade privada. E para finalizar, quando eu estive na Venezuela produzindo aquele documentário, eu estava no topo de Petare, que é a maior favela da América Latina. Um morador veio até mim, e isso está lá no documentário, e ele termina falando assim: o socialismo é justamente isso. Ele acaba com a família, ele acaba com a educação e ele destrói a propriedade privada. Por esse caminho, será que a gente quer continuar indo? Pois é, a gente vai trazer a análise dos demais comentaristas depois do break comercial, só que antes eu quero chamar a atenção. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, agora temos os destaques da economia, do mercado financeiro, tem o fechamento Touro de Ouro, com ele, o Pablo Spyer. Acompanhe. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spyer. Oferecimento QI Tech, infraestrutura financeira para o seu negócio. Boa noite, Caniato, bancada e toda a audiência do Pingo nos Is. O Ibovespa fechou em queda pelo 5º dia seguido, pressionado principalmente pela saída de fluxo estrangeiro e pelo mau humor vindo de fora. Nos últimos 3 dias, a B3 registrou quase 3 bilhões de retirada de capital estrangeiro daqui, 3 bilhões de reais. Movimento que pesou sobretudo sobre as ações de bancos, que lideraram as perdas. Além disso, a queda das bolsas americanas também contaminou o mercado local, em meio a novas preocupações dos investidores sobre o retorno dos pesados investimentos em inteligência artificial nos Estados Unidos, que só em 2025 e 2026 vão somar mais de $1 trilhão. E essas dúvidas provocaram uma realização de lucros por lá e reduziu o apetite global por risco. É algo até saudável essa realização, já que as empresas de tecnologia tinham subido quase o mês inteiro. Por outro lado, as perdas do Ibovespa foram parcialmente limitadas pela alta do petróleo, que sustentou as ações da Petrobras em um cenário ainda marcado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pelo fechamento do Estreito de Hormuz. O petróleo, que tinha subido 17% na semana passada, subiu mais 3% ontem e mais 2,40%, mais 2,5% hoje. No fim, o Ibovespa B3 caiu 0,5% e fechou aos 188.618 pontos. Já o dólar começou
começou o dia pressionado, mas acabou cedendo levemente depois de ter tocado R$ 5,01 ao meio-dia. O dólar terminou o dia cravado no 0 a 0, valendo R$ 4,98, acompanhando a melhora marginal do humor lá fora na parte da tarde. É isso. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spyer. Os pingos nos is. Jovem Pan. Uma lenda é sempre reconhecida. A aventura evoluiu. Chegou o novo Jeep Renegade. Você trabalha muitas horas por dia, paga as contas e não consegue aumentar seu patrimônio e ainda se sente perdido, sem saber o que fazer para mudar essa realidade? Agora existe uma solução acessível para você blindar seu patrimônio das crises econômicas e das incertezas do futuro. E o melhor, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Estou falando de um passo a passo para você começar a investir do zero nas melhores ações da Bolsa. Você vai entender como proteger seu patrimônio e, principalmente, como começar a investir do zero na Bolsa e nunca mais ser refém da inflação ou das crises econômicas. Garanta a sua vaga agora em niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver. Os pingos nos is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes do dia, sempre contando com a análise dos nossos comentaristas. Lembro você que nos acompanha que a enquete está publicada tanto no portal da Jovem Pan quanto no nosso YouTube. No YouTube tem o chat ao lado, que fica do lado direito da tela, e aí a pergunta fica publicada. É super simples, só você ticar qual é a resposta que você concorda e aí registra o seu voto. Daqui a pouco a gente traz, inclusive, qual é a alternativa mais votada. Bem, deixa eu chamar os nossos comentaristas. A rede está chegando, então eu vou só pedir, por gentileza, que vocês fiquem com a gente e aí todos acompanharão na íntegra a avaliação e a reflexão do Luiz Felipe Dávila a respeito desse episódio inusitado. Posso usar essa palavra? Pitoresco, diferente. Você, Dávila, vou pedir a sua reflexão, a sua análise. É preciso tratar de quais aspectos quando a gente analisa essa notícia? A rede agora está conectada com a gente, Polícia Federal pedindo a retirada de uma faixa com a palavra ladrão, antes de um evento que contaria com a participação do presidente da República. Você, Dávila, quais elementos você quer contemplar no seu comentário? É preciso falar o quê? De censura? Desrespeito à liberdade de expressão? Talvez a figura tenha cometido crime de injúria, difamação, calúnia, mas caberia a outra parte processar, né? Mover uma ação contra essa pessoa. Mas é preciso tratar também da instrumentalização da Polícia Federal? Caniato, o que define uma democracia de um governo arbitrário é justamente o respeito às liberdades individuais, o respeito à propriedade privada e o Estado de Direito, ou seja, o regime da lei sobre a preponderância ou voluntarismo de uma pessoa. São esses três aspectos que definem o regime democrático. Agora, vamos ver se eles valem no Brasil. Respeito à Constituição.
as liberdades individuais. Está aí uma manifestação clara do Estado, afinal de contas a polícia é uma instituição de Estado, invadindo uma propriedade privada e reprimindo um cidadão por expressar a sua liberdade. Até pouco tempo atrás, Caniato, você se lembra muito bem que nós escutávamos os panelaços à noite em uma forma de manifestação. Se hoje nós tivéssemos um panelaço, provavelmente todo mundo ia ser preso, né? Ou todo mundo ia receber uma visitinha da Polícia Federal em casa, porque isso ia mostrar contrariedade ao governo. Então esse é o primeiro sinal de arbitrariedade. Só que não se restringe apenas a cidadão. Nós temos ultimamente parlamentares que são aqueles que gozam do direito da imunidade parlamentar, dizer o que bem entendem na tribuna da Câmara. E esses estão agora sendo indiciados por suas opiniões manifestadas no parlamento, ferindo completamente a Constituição. Depois nós temos o inquérito da fake news, a verdadeira barriga de aluguel da arbitrariedade utilizada para intimidar jornalistas, censurar conteúdo, perseguir adversários políticos e intimidar políticos. Recentemente nós vimos isso com o próprio governador Romeu Zema. E para agravar ainda mais essa situação de autoritarismo que nós vivemos hoje, amanhã teremos a sabatina de um candidato à Suprema Corte que tem o seu mini ministério da verdade dentro da AGU, ou não é? Ou a tal da Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. O que é isso? É o Ministério da Verdade. Acabou de censurar pessoas que fizeram críticas ao PL da misoginia. Como se não pode mais criticar uma lei? E tem que criticar, sim, principalmente por seus pressupostos genéricos e abrangentes, que podem incluir absolutamente tudo ali num eventual crime. Por isso, Caniato, o Brasil não vive mais uma democracia. A Constituição foi rasgada, as suas cláusulas pétreas foram trituradas, a imunidade parlamentar ninguém respeita mais. Por isso, não é um mero cidadão que vai passar desapercebido do aparatos do Estado brasileiro. Deixa eu passar para o Mota. O Mota vai trazer também as análises e reflexões. Só uma correção. Quando o nosso repórter trouxe a informação, as repercussões, ele destacou um post de Eduardo Bolsonaro, daí tinha a foto, né, daquela faixa, mas não foi o post de Eduardo Bolsonaro, foi de Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato do PL à presidência da República, só um registro jornalístico. Você, Mota, quais aspectos dessa ação, né, da Polícia Federal pedindo a retirada dessa faixa antes do evento com o presidente da República? O que lhe preocupa, o que lhe chamou a atenção? Caniato, esse é um assunto gravíssimo, mas também é pitoresco. Então eu queria dividir o meu comentário em duas partes. Uma parte séria e uma parte pitoresca. Vamos começar pela parte séria. O Brasil já teve polícias políticas. Parece que tem de novo. É isso. Isso me dói muito, porque uma parte essencial do meu trabalho é explicar e defender o trabalho da polícia. O trabalho da polícia não é servir a tiranos. Pelo contrário, a missão essencial da polícia é a garantia da liberdade. A filósofa Hannah Arendt falava da banalidade do mal. O que é isso? Hannah Arendt dizia o seguinte: o totalitarismo, as ditaduras, elas não existem por causa de grandes monstros. Elas existem por causa do pequeno funcionário, o servidor público, que só está cumprindo ordens pensando na sua aposentadoria. É graças a esses funcionários, meros cumpridores de ordens, que o mal triunfa. E agora eu queria lembrar a parte pitoresca dessa notícia, porque dizem que na União Soviética havia uma piada muito conhecida. E a piada era assim: um sujeito estava andando pela rua gritando:
o presidente é um idiota, o presidente é um idiota. Aí veio a polícia política, abordou o cidadão e deu voz de prisão ali na hora. E aí o cidadão se explicou. Mas, senhor policial, eu estava falando do presidente da Ucrânia. Aí o policial olhou para o homem e disse: você não engana a gente. Todo mundo sabe muito bem quem é o idiota. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, só para fechar essa discussão e as reflexões que eles estão fazendo dessa notícia. Você, Beraldo, te preocupa que isso se transforme talvez em um padrão em um ano eleitoral em que espera-se que figuras que postulam cargos importantes critiquem uns aos outros, mas que em algum momento alguns não possam mais ou se sintam ameaçados? Neto, isso que nós estamos vendo é de um absurdo indescritível. Alguém coloca uma faixa, se manifesta, não cita o nome de ninguém, coloca lá uma faixa. A carapuça serve e aí ele recebe a visita da polícia. Eu me lembro, Caniato, na época do impeachment da Dilma, a esquerda no Rio de Janeiro, os militantes, escreveram morte a Eduardo Cunha, fora Cunha e tantas outras ofensas a Eduardo Cunha pela cidade inteira. Aquilo me chamava a atenção porque era alguém pedindo a morte de alguém que, de forma pública. Isso não gerou absolutamente nenhuma consequência. Não é sabido que a polícia tenha feito diligências em cima das pessoas responsáveis por essas manifestações. Quando nós observamos hoje uma faixa incomodando o presidente da República e a polícia, que deveria ser um órgão do Estado brasileiro, se sentindo impelida a fazer algum tipo de abordagem a um cidadão brasileiro, consolidando que hoje não é mais possível contarmos com a plenitude da nossa liberdade de expressão, isso demonstra um país completamente doente. De novo, essa nossa lida de estar aqui emitindo opinião, sendo duro, e eu sou aqui talvez o que mais vezes sou duro com as instituições, com algumas pessoas, isso se tornou uma atividade de grande risco. E não há nada garantindo que não haverá repercussão, porque tudo pode acontecer no Brasil, tudo é possível. As coisas mais absurdas se tornaram cotidianas. Portanto, Caniato, eu desconheço esse Brasil. Eu não sei que país é esse que o nosso Brasil se transformou, mas é urgente que a gente retome esse Brasil para nós, que este Brasil volte a ser uma verdadeira democracia, que a população volte a ser representada por aqueles que defendem de fato os seus interesses e não apenas defendam interesses mesquinhos e individuais no exercício da função pública. Bruno, você não acha que esse acaba sendo um episódio que preocupa quando nós estamos em um ano eleitoral? Daqui a pouco as campanhas começarão, né? E é normal que uns critiquem os outros, critiquem as instituições, falem que fulano não trabalha direito, não fez o que deveria ser feito. Talvez alguns se utilize de uma palavra um pouco mais forte, mais firme. Enfim, queria que você externasse a sua avaliação ou até a sua preocupação para esse tipo de movimentação que aconteceu no interior em um ano eleitoral. Exatamente o que eu acabei de mencionar, porque não tem a ver apenas com uma faixa. Tem a ver com a destruição de um dos pilares fundamentais de toda e qualquer sociedade que quer prosperar. Que quer prosperar numa relação entre pessoas, que quer numa relação profissional, pessoal, familiar, onde quer que seja, e principalmente da relação da sociedade com o governo. Eu costumo falar essa frase e vou tentar explicar um pouco mais. É óbvio que o governo detém o monopólio da violência. O que significa isso?
que a gente não tem como recorrer a eles. Contra quem você vai recorrer se a Polícia Federal faz esse tipo de coisa dentro da sua casa? Aonde nós estamos a salvo? Aonde nós podemos nos posicionar? Num ambiente apenas de jantar com celulares desligados, porque de repente um site, um buscador hoje em dia te escuta falando e aquilo já pode vazar de alguma maneira? Que nível de exposição nós chegamos? A gente veio falando agora que o governo também quer saber aonde você vai se hospedar, como você vai se hospedar, como você vai fazer esse registro. Será que não percebemos que cada vez mais um governo populista que criticava isso há pouco tempo mantém todos os seus dados, suas viagens, seus gastos, seu cartão de crédito, para onde vai, para onde não vai, em sigilo. Mas a gente, na nossa casa, sequer podemos expor uma frase de ladrão, que ele não falava a quem estava sendo atribuído. E repito, nós temos uma Constituição para que, se você aponta o dedo para alguém sem provas, você vai responder por aquilo. Mas calar a pessoa? Então eu não vou falar apenas da faixa. Eu estou falando que nós passamos uma linha que ela não é tênue. Ela é muito clara. E é a linha do falta de respeito à propriedade privada. E a coisa vai acontecer aos poucos. É aquela famosa frase ou ditado do sapo na panela. Se você coloca ele numa panela com água fervendo, ele simplesmente vai estourar. Se você vai esquentando a água aos poucos, as pessoas vão acostumando. E nós vamos acostumando que um governo que toma quase metade ou metade daquilo que nós produzimos, agora sequer nos permite que nós tenhamos uma opinião. Porque eles têm que ter um monopólio, inclusive, da opinião. Mas são eles que julgam dizer que defendem a própria liberdade, desde que sempre você opine igual eles. Senão, é melhor nos calarmos.